ao segundo episódio do Entre Fraldas e Sonhos. Neste episódio vamos falar sobre os sintomas da minha primeira gravidez e como foi o meu parto. Então vamos começar pelo primeiro trimestre. Acho que o primeiro sintoma que eu tive, que é o mais comum que todas as grávidas normalmente costumam ter, é o atraso do período. Eu tive o atraso do período e, juntamente com o atraso do período, eu também tive os enjoos matinais. Foi aí que eu desconfiei que poderia estar grávida, fiz o teste e deu positivo. Os enjoos matinais acho que foi o que me afetou mais na minha primeira gravidez, porque eu normalmente não costumo tomar um pequeno almoço quando acordo, ou seja, eu acordava às 6 da manhã e eu só comia às 8 da manhã. E quando estava grávida isso não podia acontecer, eu às vezes até tinha que ter bolachas ao pé de mim e pegar numa bolacha assim que acordasse e comer, porque senão eu ia logo para a casa de banho vomitar e passava o dia todo mal disposta. Na altura também falei com a minha médica sobre esses enjoos e ela deu-me o tal milagroso Nalzef, e com o Nalzef os enjoos melhoraram bastante. Claro que mesmo assim tinha que ter atenção às horas em que eu comia, não poderia ficar muito tempo sem comer, senão voltava a ficar mal disposta. Para além dos enjoos, também fiquei com o peito muito sensível, até tocar doía, então fiquei mesmo muito sensível, o meu peito ficou mesmo muito sensível. Eu também, hormonalmente, fiquei sensível, um bocadinho mais irritada também com algumas coisas, mais estressada também, porque acho que o primeiro trimestre é toda uma adaptação. Então, principalmente quando é a primeira vez, é aquela coisa de nós estarmos a adaptar. É as nossas hormonas aos saltos, é as nossas mudanças físicas, as nossas mudanças psicológicas. Então, acho que é mesmo uma adaptação. E para além destes sintomas todos, acho que um sintoma que me percorreu durante a gravidez toda foi mesmo o medo. Imaginem, uma pessoa que está habituada a controlar tudo à sua volta e no momento tem um ser vivo entre si, mas não consegue controlar se ele está bem, se está a desenvolver bem, se tem os nutrientes necessários, se o que eu estou a fazer está correto ou se estou a fazer alguma coisa que possa prejudicar o bebê, é assim um bocado difícil. Então aquele medo de não saber se está tudo bem, ter sempre que esperar pela próxima ecografia e depois, imaginem, nós só fazemos 3 ecografias na gravidez, então esperar mais 3 meses para fazer uma ecografia era um bocado chato. E este medo também intensificou-se um pouco porque na minha ecografia do primeiro trimestre o Noah foi detectado apenas com 2 vasos no cordão umbilical e devem ser 3, ou seja, o cordão umbilical é composto por 3 vasos, uma veia e 2 artérias. E o Noah só tinha uma veia e uma artéria. Então, o facto de ele não ter essa artéria podia ter alguma anomalia ou alguma deficiência, neste caso algum problema de coração. E na altura o obstetra disse-me que eu só poderia ter a certeza de que ele tinha alguma anomalia após a 28ª semana, que é quando o coraçãozinho já está formado, que é quando dá para detectar se há realmente alguma anomalia e só pode ser feito aí. Ou seja, eu teria de esperar quase uma gravidez inteira para poder saber se o meu filho realmente tinha algum problema ou não. Então nós tínhamos a opção de continuávamos com a gravidez e olha, era o que fosse, ou abortávamos logo porque estávamos no início, então abortávamos. Nós decidimos continuar com a gravidez e olha o que tiver que ser, é porque na altura também o obstetra disse que ele não tinha mais nenhum sinal de anomalia, ou seja, ele não tinha nenhuma anomalia no corpo, não tinha nenhum sinal de que poderia ter uma deficiência ou algum problema relativo a ele, porque na ecografia estava tudo bem, apenas não tinha aquela artéria. E ele podia simplesmente ter sido um feto que se desenvolveu e não necessitou de ter aquela artéria, pronto. Então nós decidimos avançar com a gravidez, mas obviamente que aquele medo de será que ele tem alguma deficiência? Será que ele realmente tem alguma anomalia? Como é que vamos fazer se ele tiver? Como é que vai ser a nossa vida? E eu tinha muito esse medo de que o meu filho não estivesse completamente bem. E esse medo acompanhou uma gravidez inteira. Obviamente que tentei não pensar no pior, tentei abstrair-me, não queria criar expectativas também, mas tentei não pensar negativo, tentei pensar, olha, vai correr tudo bem, o que tiver que ser será, e vamos pensar que não tem problema nenhum. Pronto, a gravidez foi evoluindo, chegámos então ao segundo trimestre e no segundo trimestre fiquei-me a sentir um bocadinho melhor, porque foi quando a minha barriguinha começou a crescer, foi quando eu senti pela primeira vez o Noah, e isso melhorou um bocadinho, o meu receio melhorou um bocadinho
e senti-me também um bocadinho melhor. Comecei a ter mais energia também, tive energia para dar e vender, eu podia mudar a minha casa toda e ainda fazer mais qualquer coisa sem ajuda. Já no meu terceiro trimestre não estive assim tão bem, porém o meu terceiro trimestre foi muito bom porque nós fizemos a ecografia. Quando fizemos a ecografia foi quando também fizemos o tal exame ao coraçãozinho do Noah e ele não tinha nenhuma anomalia, estava tudo bem com ele. Foi simplesmente um bebê que se desenvolveu sem aquela artéria e não necessitou dela e estava mesmo tudo bem com ele e graças a Deus hoje em dia continua tudo bem com ele. Mas eu posso vos dizer que tirando esse exame do coraçãozinho, eu odiei o meu terceiro trimestre, foi horrível. Para não falar que o meu terceiro trimestre foi em pleno verão, eu apanhei os meses de julho e agosto, então o calor foi horrível, o calor foi mesmo muito mal. E eu era uma pessoa que sofria imenso com má circulação também, e com o calor as pernas incham e a minha má circulação intensificou-se, ou seja, eu sofri ainda mais de má circulação. E na altura até comprei meias para ajudar na má circulação, mas com o calor eu não conseguia usar aquelas colas, não dava, era horrível. Para quem não sabe, o meu trabalho ainda por cima era ao ar livre, então eu estava exposta ao sol e depois eu não era a minha própria amiga, então eu bebia muita água e o que é que acontecia? Eu desidratava. Agora tenho mais cuidados, ok? O meu terceiro trimestre foi mesmo difícil, eu sentia-me pesada, sentia-me uma bola que era capaz de rebolar a qualquer altura. Depois as noites eram muito difíceis, eu não tinha posição para dormir porque de lado doía-me as costas, de barriga para cima a minha barriga parecia que esmagava o meu estômago, de barriga para baixo eu não podia estar, portanto... Quando ouvirem aquelas pessoas, aproveita para dormir porque depois quando o bebê nascer não vai ser nem para dormir. Não dá, amigas. No terceiro trimestre não conseguimos dormir quase nada e às vezes nem no segundo porque nós sofremos com dores. Eu sofro imenso com dores de costas, por exemplo, nesta gravidez principalmente, sofro imenso de dores de costas desde o início, então é muito difícil ter uma posição. E na gravidez do Noah eu também sofria, então havia vezes que eu adormecia sentada. Muitas das vezes eu adormeci sentada porque era a única maneira de eu estar confortável, era sentada. Então foi mesmo desafiante. E eu acho que disse tantas vezes para o Noah vir que ele acabou por nascer mais cedo. Em questões, de preparação, eu não estava pronta para quando o Noah nasceu. Eu não tinha nenhuma preparação de parto, ok? As pessoas que vão ser mães, ou que pensam em ser mães, pela primeira vez, quando vocês vão à vossa médica de família, vocês têm a opção de fazer um curso de preparação para o parto, que é totalmente gratuito. É pelo Centro de Saúde. E eu na altura não conseguia fazer aquele curso por causa do meu trabalho, então eu não pude fazer o curso, então eu não estava pronta e também não tinha visto relatos de parto, não tinha nenhuma informação sobre o que era estar em trabalho de parto, então quando eu estive em trabalho de parto do Noah foi assim tudo muito engraçado e foi aí tudo muito novo para mim. Então, o Noah era suposto nascer dia 24 de setembro e ele nasceu dia 4 de setembro. Na madrugada de 4 de setembro, eu e o Fred fomos ao hospital porque eu não estava a conseguir dormir, mas estava bem, estava a me sentir super bem, mas fui à casa de banho e quando eu fiz xixi, após fazer xixi, saiu-me um líquido, o que eu não achei normal. Então nós fomos ao hospital, a médica viu-me, estava tudo bem, não estava em trabalho de parto, estava tudo bem e ela mandou-nos para casa. Nós fomos para casa, mas no dia a seguir, quando eu acordei, eu não estava a sentir-me nada bem. Imaginem, sabem o que é acordar e vocês terem logo vontade de ir à casa de banho fazer cocó? Era como eu acordei assim. Então, eu acordei e fui logo para a casa de banho fazer cocó. Eu estive lá 20 minutos, eu fazia força, eu fazia tudo e mais uma coisa, eu punha-me debruçada, eu não fazia cocó. Mas eu só tinha vontade de fazer cocó, eu não tinha dores, eu não tinha nada. Ok, voltava para o sofá, passado um bocado, voltava-me a vontade de fazer cocó. Voltava para a casa de banho. E eu estive assim durante umas 2 horas, até que a vontade intensificou-se e começou a ser mais constante. E entretanto o Fred acordou e o Fred perguntou-me, mas estás assim há quanto tempo? Eu, já estou assim há algum tempo. E ele, vamos ao hospital. Eu, mas isto é só vontade de fazer cocó, não é nada, não quero ir ao hospital, porque eu já tinha ido no dia anterior. E ele, não, isso não é normal, vamos ao hospital. E eu, ok, está bem. Fomos então ao hospital e na altura nós só levámos a mala de maternidade. Nós não levámos as células staminais. Para quem não sabe, as células staminais são algo que vocês podem adquirir na Bebecor ou noutros sítios quaisquer, que é, eles fazem uma recolha das células staminais após o nascimento do bebê, para que imaginem mais tarde o bebê tem alguma doença,
ou algum problema, pronto. Aquelas células podem ajudar a combater ou a doença dele ou a doença do seu irmão. E nós esquecemos de levar as células terminais. O que vale é que nós morávamos ao pé do hospital, demorávamos cerca de 10 minutos ao pé do hospital. Então, tínhamos facilidade de voltar a casa, neste caso o Fred voltar a casa. Chegámos então ao hospital, na altura eu fui para o hospital de Cascais, o hospital público, ok? Chegámos então ao hospital e foram-me pôr no CTG. O CTG, para quem não sabe, são umas fitas que ficam assim à volta da barriga para contar as contrações e pronto, perceber se estão em trabalho de parto ou não. Eu fiquei lá cerca de 15 minutos e eu já não aguentava mais, porque a pressão e a vontade e a pressão que eu sentia, não era bem uma dor, mas era mesmo uma pressão que eu sentia, cada vez aumentou e intensificou-se mais. Eu já não aguentava, eu não conseguia estar sentada quieta naquele sítio, eu tinha que andar, eu não conseguia. E eu lembro-me que eu levantei-me, porque não havia enfermeiras naquele corredor, não havia ninguém. Eu levantei-me e bati na porta dos consultórios até uma médica me abrir a porta, estar lá alguém. E a médica então perguntou o que é que se passava. Eu disse, olha, eu não aguento mais, por favor, ajude-me. Ela disse, então vá, deite-se aí, vamos lá vê-la. Fez-me então o tal toque. E ela disse assim, mas você já está com 7 cm de dilatação, já está aqui com a cabeça quase de fora, tem que ir já para o bloco de partos. Eu fui então para o bloco de partos. Neste impasse de ir para o bloco de partos e não ir para o bloco de partos, o Fred foi a casa buscar as células terminais, só que na altura em que o Nuno nasceu ainda era tempo de Covid. Então eu ainda tinha que fazer um teste ao Covid e depois de ter o resultado negativo, é que ele poderia se juntar a mim. Entretanto, neste impasse de eu ir para o bloco de partos, pedir a epidural e tudo mais, houve tempo para o Fred fazer isso tudo e depois juntar-se a mim. Ele veio então a epidural, ok? E quando levei a epidural foi mesmo, não senti mais nada. Obviamente eu sentia o meu corpo, mas não sentia dor, não sentia aquela pressão, não sentia nada. Estava mesmo tranquila e bem. O Fred, entretanto, entrou no quarto, ficou lá comigo cerca de 20 minutos e foi depois o tempo do Noah nascer. Era só eu, o Fred e a médica. Foi só uma médica que me fez o parto. E foi muito rápido, eu lembro-me que foi mesmo muito rápido e acho que, pelo que o Fred diz, eu não consegui ver nada, mas só demorou um pouco mais porque o Noah nasceu com a mão assim, à frente da cabeça. E então foi por isso que ele demorou assim um bocadinho mais. Mas eu lembro-me que foi muito, muito rápido. E não foi nada doloroso, foi muito tranquilo, não tive dor nenhuma. Aliás, quando o Noah nasceu eu senti uma grande sensação de alívio. Finalmente, ele saiu, já está. Foi mesmo, eu senti o meu corpo mesmo a relaxar todo, foi mesmo muito bom. Na altura até me senti culpada porque quando vocês veem outras mães a falar dos relatos de parto ou das experiências delas, elas estão a chorar e estão a dizer, eu senti aquele amor. Eu não senti nada disso, eu simplesmente só senti mesmo alívio. E eu fiquei a sentir-me muito culpada do género, mas não amas o teu filho? Mas tu não gostas do teu filho? Porque é que não estás a sentir esse amor? Só depois de porem o meu filho no meu peito, ou ele a mamar, de eu conhecer o meu filho, de eu ver o meu filho estar naquela bolha de amor, só eu e ele, é que eu comecei a sentir esse tal amor e esse tal sentimento que só as mães e os pais é que sentem. Então foi assim um sentimento de culpa na altura, mas depois senti-me muito bem. Normalmente nós temos um plano de parto feito, não é? Que vamos para o hospital a dizer o que é que nós queremos levar a epidural ou não, se queremos que o pai corte o cordão umbilical ou não, se queremos que o bebê seja posto logo ao peito ou não. Eu não tinha esse plano de parto, porque não era suposto eu ter nascido tão cedo e eu também deixei um bocado tudo para a última. Então eu não tinha esse plano de parto, mas a médica foi muito querida e respeitou-me e perguntou-me tudo. Perguntou-me se eu queria isto, se não queria, em que posição é que eu estava bem, não estava. Então foi mesmo muito tranquilo. O meu parto foi muito tranquilo, eu não tive dores nenhumas. Foi basicamente ela dizer, agora faça um bocadinho de força. E eu fazia força, eu não tinha dor, eu estava mesmo tranquila, não houve complicações. Foi um parto santo, sabem? A minha gravidez e o meu parto foi tudo muito tranquilo e correu tudo super bem. Isto foi a minha experiência, mas eu acho que nós, mulheres, já vamos para o parto com dores que não são nossas. Ou seja, nós levamos dores de outras mães. Nós levamos aquele medo de, será que eu vou ter alguma complicação? Será que vai correr bem? Será que eu vou ter dores? Será que me vão respeitar? Então,
nós levamos dores que não são nossas. Em vez de irmos com a cabeça limpa e tranquilas e relaxadas para o nosso parto, nós já vamos ansiosas, já vamos com medo. E o nosso corpo acaba por sentir esse medo, acaba por contrair, porque quando nós ficamos tensas, nós ficamos assim, nós contraímos o nosso corpo, portanto que o nosso colo acaba por fechar um bocadinho, ou seja, em vez de ele estar todo aberto para deixar o bebê sair e o vosso corpo estar pronto para deixar o bebê sair, é como se vocês estivessem a prender o bebê dentro de vocês, e isso acaba por vos causar dor, ok? Portanto, eu acho que quando vocês vão para o parto, vocês têm mesmo que ir com a cabeça limpa e não pensarem no que aconteceu ao outro, pensarem só, olhem, ele vai ter que sair, vai correr tudo bem e estarem tranquilas, estarem mesmo relaxadas. Tentem nem pensar nisso, simplesmente estarem relaxadas. E acho que isso também ajudou muito o meu parto, porque o facto de eu não ter visto muitos relatos de parto ou pensado nisso, eu tentei não pensar no meu parto, ajudou-me imenso porque eu cheguei lá e não tive dores, foi super rápido e pronto, já estava. E foi tudo muito bom. No próximo vídeo eu vou falar um pouco do meu pós-parto, de como foi o meu pós-parto, a nossa adaptação, eu e Fred, ao bebê, como foi lidar com a casa, com tudo e com o bebê. Foi isto, espero que tenham gostado e espero-vos no próximo episódio. Um grande beijinho!